Fala galera, vamos corrigir as questões de biologia do Enem 2014, iniciando com essa primeira questão aí, onde ele está falando para nós o seguinte, ó: para suprir o déficit nutricional em que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, então para tudo, ou seja, esses caras aí lá da roça, vamos falar assim, eles fizeram uma promessa tal, em que alguma coisa que fez eles não comerem alguma coisa. E aí, para suprir essa alguma coisa que faltou, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em. Então você tem que ler o texto, identificar a promessa, identificar o que faltou para ver o que precisa para suprir esse negócio que faltou. É meio bizarro, né? Mas agora lendo o texto vai ficar mais claro. Então no texto ele fala que os produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste, fizeram uma promessa que constituiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Então, se eles não comeram carne e derivados, o déficit nutricional tem a ver com o principal nutriente da carne e derivados, que é proteína. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras, legumes foram o principal prato desses produtores. Então, quando eu vou ler de novo a pergunta, foi importante eles terem comido alimentos ricos em alguma coisa que dê proteína. E aí, claro que vai ter mais a ver tu colocar aminoácidos. Mas quais aminoácidos? Os naturais não. Por quê? Porque esses a gente já sabe fabricar na nossa dieta. Os essenciais é que a gente não sabe fabricar, por isso a gente precisa na dieta. Então foi essencial ter esses aminoácidos, já que estava comendo pouca carne e derivados, que são grandes fontes desses aminoácidos. Lembrando que são 20 aminoácidos total que a gente precisa para fazer nossas proteínas. Desses 28 a gente não sabe fabricar, precisa na dieta, são os essenciais. 12 a gente sabe fabricar, são os naturais. Aí nessa segunda aqui, ó, essa fonte de energia subutilizada citada no texto. Então você tem que ler o texto e descobrir o que daria para estar usando mais a energia que não está usando. Então, o potencial brasileiro para transformar o lixo, e quando ele fala lixo e o aluno está bem preparado, ele já sabe que o gás do lixo é o metano, que inclusive vai ser a resposta. Vamos ler tudo. Permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é usada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que o utilizam como principal fonte de energia ali produzida. Tá? Aí alguns aterros, créditos limpos, então essa fonte de energia subutilizada é o metano, galera. E aí a questão já dá aula, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Então, a maioria esmagadora do gás metano que é emitido por atividades humanas, na verdade é emitido por bactérias anaeróbias, que só conseguem viver em ambientes que não têm absolutamente nada de oxigênio. Algumas atividades antrópicas fazem com que aumente a quantidade de ambientes anaeróbios com matéria orgânica. E aí quem é que vai se dar bem? As bactérias metanogênicas, que comem essa matéria orgânica e aí, como resultado da degradação dessa matéria orgânica, liberam metano. Lembrando que o metano é um gás estufa 25 vezes mais potente que o gás carbônico, ou seja, cada gás metano que tu joga na atmosfera promove o mesmo aquecimento global que 25 gases carbônicos promoveriam. Portanto, é um gás importante para a gente pensar tanto do ponto de vista energético, que é o foco da questão, como do ponto de vista ambiental, por conta da questão do aquecimento global. Letra D, a resposta, portanto. 3. Para esses cientistas, então cientistas aí, a compreensão do processo citado, então ele citou um processo, baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por. Então vamos ver que processo é esse que os cientistas acham. Então, embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir diferentes significados no senso comum. A ideia que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo não é compartilhada por muitos cientistas. Então, para esses cientistas, a compreensão do processo, que é a evolução, baseia-se na ideia que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por. E a resposta, gente, é simplesmente modificação de características. Porque a evolução das espécies é isso, é modificação de características de uma espécie ao longo do tempo. Deu.
E por que as outras alternativas têm várias pegadinhas? Porque nem sempre evoluir significa ficar maior. Se fosse assim, não teria mais bactérias no planeta, porque elas já teriam ficado maior, já que elas são os seres mais antigos do planeta Terra. Complexificação dos sistemas, mesma coisa. Pô, tem várias bactérias que são super simples e são super bem adaptadas ao ambiente, mesmo com a sua simplicidade. Melhoria de processos estruturais, eu confesso assim que eu nem sei direito o que é um processo estrutural que ele está falando aqui, sabe? Para entender essa melhoria. E especialização também não é, porque se fosse assim, não existiriam espécies generalistas, tipo aquele bicho que come de tudo, sabe? Porque ele já teria se especializado em alguma coisa, se a evolução sempre fosse uma tendência à especialização. Por isso, letra A. Qual dos processos biológicos indica competição? Então você tem que ler o texto, conhecer a história e identificar a competição. Então vamos lá. Então existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo. Então, ó, tem uma bactéria que acaba inibindo, vamos botar um menos aqui, o crescimento do fungo, tá? E por que ela faz isso? Que causa uma doença no tomateiro. Então, esse fungo aí, ele sacaneia, vamos botar aqui, ó, menos o T de tomateiro. Por quem? As bactérias consumirem o ferro disponível do meio. Então já temos a relação de competição. Porque se a bactéria inibe o crescimento do fungo porque consome o ferro do meio, o que tu tem que interpretar? Como isso prejudicaria o fungo, fazendo que falte ferro para o fungo. E aí o que tu tem que interpretar mais ainda? Que se faltar ferro no meio prejudica o fungo, só pode ser porque o fungo também precisa de ferro. E aí falta ferro para ele porque a bactéria está comendo ferro. Logo, os dois precisam de ferro. Logo, eles estão competindo por ferro. Por isso tem que ser letra C a resposta. Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Ok? Aí vamos ler o resto da história só para eliminar as outras alternativas. As bactérias também fazem fixação do nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxina, substância que estimula diretamente o crescimento do tomateiro. Aparentemente, as bactérias elas fazem bem para o tomateiro quando produzem substâncias que ajudam no. Então, fixação do nitrogênio, gente, geralmente é mutualismo. Disponibilizar cálcio para o tomateiro seria tudo menos uma competição. Pô, tá ajudando o tomate. Liberar substâncias que inibem o crescimento do fungo poderia ser uma coisa que atrapalharia o fungo, mas seria uma relação de amensalismo, primeiro, e segundo, não está falando aí que ela produz substâncias que inibem o fungo, e sim que ela rouba o nutriente que o fungo precisa. E libera auxinas que ajudam o tomateiro, jamais seria uma relação de competição, porque essa relação ela é menos, ela é prejudicial para todos os seus participantes. Show! 5. Do ponto de vista biotecnológico. Como a planta apresentada na figura é classificada. Então vamos ver a planta na figura. Nem vou ler o texto nesse caso aí, nem não precisa, tá? Mas ele fala, não precisa sim, ajuda, porque ele fala que essa bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Beleza. Então eu peguei a bactéria, isolei o DNA da bactéria, fiz cópias do DNA da bactéria, extraí esse gene de interesse que o texto fala, que confere resistência a pragas de plantas, inseri o gene nas células do tecido da planta e gerei uma planta. Então eu transferi o gene de uma bactéria para uma planta. E aí essa planta, claro, virou uma transgênica. Virou um organismo geneticamente modificado, porque na transgenia você pega o gene de uma espécie e transfere para o genoma da outra espécie, que é exatamente o que aconteceu aqui. Portanto, letra E. Nessa daqui agora, que talvez seja uma das questões mais difíceis dessa prova. Então, o resultado desse processo nos corais é... Então, ele fala que parte do gás carbônico é absorvida pela água do mar. E ele está mostrando isso daqui bem direitinho. Ó. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no mar. O excesso de dióxido de carbono pode afetar os recifes de corais. Ele fala assim, recifes de corais. Ok. Então, quanto maior as emissões de gás carbônico, vamos pensar assim,
mais gás carbônico vai ter no ar, logo mais gás carbônico vai para a água e mais essas reações que ele está mostrando nessa figura que nós vamos analisar com detalhe agora vão acontecer. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor essa figura aí, tá? Olha só, deixa eu ver se o enquadramento tá bom aí para vocês. Tá quase bom, mas aí eu vou mudando aí para a gente conseguir acompanhar esse negócio aí. Primeira coisa que tu tem que perceber aqui, ó, mais ácido, menos ácido. Então o dióxido de carbono ele entra na água e aí aqui está menos ácido, reage com ela e gera o ácido carbônico. E aí esse ácido carbônico se ioniza em H+ e bicarbonato. E isso vai deixando mais ácido. E no ambiente mais ácido, o que tu vê? As conchas elas ficam deformadas. Logo, essa acidez do mar deforma as conchas. E o que tu precisa sacar nessa questão aqui? As conchas, elas são de carbonato de cálcio. Logo, isso é uma coisa que tu tem que chegar sabendo. A acidez, pelo jeito, prejudica esse composto inorgânico, o carbonato de cálcio. Então, o resultado desse processo nos corais é... E aí, o aluno tem que se lembrar, olha que loucura, que o coral, ele constrói uma carapaça, um exoesqueleto de carbonato de cálcio para crescer dentro. Então imagina assim que esse vermelho é o esqueleto de carbonato de cálcio que o coral produziu e esse verdinho é o coral que vive protegidinho ali dentro. Sim, os corais fazem isso, por isso que recifes de corais tem pedra na parada. E aí se o aluno sabe isso, facilita bastante perceber que a resposta só pode... Deixa eu ver a cor aqui do negócio, cara. Peraí. Às vezes eu me descoordeno aqui nos meus comandos. Realmente usa o marca-texto um pouco. Vamos mudar um pouquinho essa história aí. Vamos mudar um pouquinho o marca-texto. Tá, só pode ser dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações, porque os corais têm esses esqueletos calcários, entende? É o que está mostrando ali. Todas as outras afirmativas, elas estão indo contra isso aí. Branqueamento dos corais. Ah, não tem nada a ver. Excesso de fixação de cálcio. Não, pô, você está danificando a concha, é problema na fixação de cálcio. Menor incorporação de carbono afetando seu metabolismo energético não parece ter nenhuma relação. Estímulo da atividade enzimática também não tem nenhuma relação. Evitando a descalcificação, não, pô, se a concha está sendo deformada, está piorando a descalcificação e não evitando. Por isso, a resposta dessa questão não tem muito o que fugir, é letra E. Vamos agora para essa daqui. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria. E aí nós temos que nos lembrar, antes até mesmo de ler o texto, que as mitocôndrias são organelas com duas membranas, que a membrana interna... Eu não sei porque que ele faz esse negócio que vocês estão vendo aí. A membrana interna da mitocôndria tem as cristas mitocondriais e que lá dentro da nossa querida mitocôndria nós encontramos fragmentos de DNA circular que são iguaizinhos no formato ao genoma de bactérias. Então ele fala no texto. Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais, ou seja, de bactérias ancestrais, que foram incorporados por células mais complexas. É a teoria da endossimbiose. Aquela teoria que fala que mitocôndrias e cloroplastos no passado foram bactérias que foram engolidas por células maiores e ao invés de serem digeridas por células maiores, passaram a viver em simbiose com os seus predadores. Então, a característica da mitocôndria que mais sustenta essa teoria é a capacidade de autoduplicação que as mitocôndrias têm, porque elas têm um DNA circular próprio, semelhante mesmo ao DNA bacteriano. Por isso que não resta muita dúvida para a letra D, porque essa é a principal evidência que inspirou essa teoria, a da endossimbiose. Então olha que interessante, a mitocôndria ela produz ATP, mas não é por isso que ela é parecida com uma bactéria, sabe? Porque todo mundo produz ATP. Ela não tem parede celular, então nem tem como colocar isso aqui. Presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma até tem, mas não seria a evidência mais forte de todas, porque ter DNA próprio é muito mais forte. E um sistema enzimático
eficiente para reações químicas do metabolismo aeróbio. Olha, não é uma coisa assim que destaque ela como uma coisa parecida com bactéria, porque todo mundo tem isso daí. Por isso, letra D é mais adequada. Agora vamos para essa questão aqui. Qual a árvore adequada para o reflorestamento da região? E a região é de cerrado. E ele ainda dá a dica: possui um lençol freático profundo. E aí fala outras características lá do cerrado, inclusive como grande insolação. E aí olha só o que tu tem que analisar nas 5 árvores que ele te dá. Superfície foliar, ou seja, o que tem em cima da folha. Profundidade das raízes. E eu quero começar com esse aqui de baixo. Por quê? Porque uma das grandes características das plantas do cerrado é ter raízes muito profundas, que chegam até, ele até dá a dica aqui no enunciado, ó, para quem já estudou, lençol freático. Assim, na estação seca, bem marcada, que ele mesmo fala que tem aqui, essas plantas não passam sede, porque elas estão com a sua raiz a, sei lá, 10, 15 metros de profundidade, pegando água de poço, porque a água do poço vem do lençol freático também. E aí elas não precisam, por exemplo, perder as folhas na estação seca. Uma coisa que na Caatinga é a regra das florestas arbustivas. Portanto, profundidade das raízes tem que ser alta, já não pode ser essa, e essa já não pode ser, portanto, essa e essa. Aí você tem que decidir se a folha vai ser coberta por cera, e se tem uma grande insolação, transpira muito, então ser coberta por cera ajuda a transpirar menos, e ser coberta por espinho. Só que assim, coberta por espinho é coisa de xerófita. E de mais a mais, para pra pensar. Deixa eu dizer uma folha aqui para vocês, bem simplória, com esse negócio aí dos erros do PowerPoint, tá? Bem simplória. Tu já viu folha coberta por espinhos? Assim, eu nunca vi. Nas xerófitas, cuidado, nos cactos mais especificamente, as folhas se transformam em espinhos para reduzir a superfície de contato da planta com o meio e dessa maneira reduzir a transpiração. Só que é muito diferente de ser coberto por espinhos, não tem folha coberta por espinhos na natureza. Por isso, só sobra letra B como a resposta correta dessa questão. Beleza. Agora aqui. Ciclo do nitrogênio, o Enem adora. O processo citado está representado na etapa. E aí ele faz um texto de fertilizantes nitrogenados e ele termina falando no processo desnitrificação, que é o processo que ele quer que tu identifique, que é o número 5. Lembrando que o NO3-, que é o nitrato, é um composto que as plantas, elas adoram e é a principal maneira dos vegetais absorverem nitrogênio do solo, como nitrato. Só que as bactérias desnitrificantes, elas também precisam do nitrato, inclusive competem com as plantas por esse composto. O problema é que as desnitrificantes transformam o nitrato em N2. E o N2 é muito pouco reativo, tá? O que atrapalha o ciclo do nitrogênio. Um seria a fixação do nitrogênio. Esse número 2, que é a amônia em amônio, não tem um nome específico para isso. Amônia em nitrato, tipo as etapas 3 e 4 são chamadas de nitrificação. 3 seria a primeira etapa da nitrificação, que é a nitrosação. 4, a segunda etapa da nitrificação, que seria a nitratação. Mas desnitrificação é 5. Próxima. Qual o padrão de herança observado para essa doença? E aí, pessoal, o aluno pode ler afirmativa por afirmativa e por tentativa e erro ir colocando letrinha nessa galera toda desse heredograma e ele vai chegar na resposta. Agora, se ele está muito treinado nos padrões de herança, sabe? Ele sabe que para ser recessivo tem que ter pais iguais, filhos diferentes. E não tem. Ah, então letra B e letra C não pode ser. Olha, heredograma com codominante é uma coisa esquisita. Portanto, o mais provável é que seja dominante autossômico, dominante ligado ao sexo. E se o aluno é treinado, ele sabe que no dominante ligado ao sexo, a gente tem que ter a situação que é encontrada aqui, ó. Um homem afetado, quando casa com uma mulher normal, tem todas as filhas afetadas, ó, afetada,
e nenhum filho afetado. O que se repete nessa parte do heredograma aqui, ó, um homem afetado, com todas as filhas afetadas e todos os filhos normais. Por quê? Porque se é ligado ao X dominante, deixa eu escrever aqui o genótipo desse cara, esse cara necessariamente tem que ser XDzão Y. E aí se a mulher é recessiva, ela vai ter que ser XDzinho, XDzinho, porque a legenda do ligado ao X dominante, que é super essencial que tu já chegue sabendo, é assim. Logo, esse cara que é XDzão Y vai passar para todas as suas filhas o alelo XDzão, e aí como basta ter apenas um alelo dominante para manifestar esse caráter, porque ele é dominante, bom, então todas as filhas vão ter XDzão, logo todas as filhas vão manifestar a doença. E é exatamente essa justificativa ideal, porque todas as filhas dos homens afetados também apresentam a doença. Então é a figurinha marcada do padrão de herança ligado ao X dominante, o homem afetado com todas as filhas afetadas e todos os filhos normais. Agora essa outra, um tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta. Então, o que é uma hipótese? É o que a gente acha sobre alguma coisa. Então, ele acha que tem uma enzima lá, entendeu? Mas ele não falou qual é. Então, a gente tem que ler o texto para descobrir qual que é e manjar de sistema digestivo para identificar o que tem que ter nesse tubo de ensaio. Então, o pesquisador percebe... Deixa eu botar o marca-texto aqui, cara, que eu acho que vai ser melhor. Aqui. Um pesquisador percebe que o rótulo dos vidros que guardam um concentrado de enzimas está elegível. Ele não sabe qual enzima o vidro tem, mas desconfia que seja uma protease gástrica. Essa é a hipótese dele, uma protease do estômago. Qual é mesmo o nome da protease do estômago? A pepsina, que digere proteínas. Beleza. Então nem preciso ler o resto, sabe? E aí, o tubo de ensaio que a enzima deve agir é o tubo de ensaio que tem que ter alguma coisa de proteína, porque só se tiver proteína, a enzima que é uma protease vai agir. E como é uma protease gástrica, tem que lembrar que no estômago o pH é ácido. Então o tubo de ensaio ele tem que estar com pH ácido. Por isso que a resposta, galera, tem que ser letra B. Pedaço de carne que tem proteína com solução em pH 5, que é o mais ácido dentro os pHs das alternativas. Até poderia ser letra C, clara de ovo, em solução 9. Por causa da clara de ovo que tem proteína, mas não por causa do pH que é 9, que é alcalino. Aí a pepsina não conseguiria agir nesse pH. Próxima questão. Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada. Então, tem a resina aí que fragmenta-se por algum fator, porque os carboidratos presentes. Então, no texto, ele fala sacolas de polietileno que vão ter amido na sua constituição. Tá? E por que isso ajuda a fragmentar? Lembrando que o contexto dessa questão é que plástico demora trocentos anos para se decompor. Se tu conseguir fazer um plástico que se decompunha em bem menos tempo, ecologicamente é muito interessante. Por isso, tentar colocar amido numa sacola, o que vai agilizar a sua decomposição, é uma medida interessante. Tá. Tirando esse contexto, então, porque os carboidratos presentes... Então, qual é a diferença do carboidrato com plástico, com hidrocarboneto? É que ele é biodegradável, por isso são digeridos por organismos decompositores. Já os plásticos não são digeridos por esses organismos e dependem da decomposição química e física para se desintegrar ao longo do tempo. Portanto, letra D. Nessa daqui agora. Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante. E nos equinos, pois. Então vamos lá. Imunobiológicos. Diferentes formas. O que a gente está vendo aqui? Nitidamente, nessa primeira cena, aqui na cena A, é uma pessoa se vacinando. E aí, você está colocando vírus e bactérias dentro dessa pessoa que está com essa cara aqui reticente, ó, porque está se vacinando. E aí, o que acontece? Esses vírus e essas bactérias vão induzir o sistema imune dessa pessoa a fabricarem anticorpos contra esses micro-organismos para que no futuro, quando o micro-organismo entrar de verdade, porque geralmente nas vacinas são pedaços de micróbios ou micróbios que não vão causar doença na gente, a gente já saiba produzir os anticorpos adequados. Então, vai induzir a produção de anticorpos. E no 2 é um pouco mais difícil de entender isso, né? O que é o imunobiológico 2? É um negócio que tu tirou da cobra e jogou no cavalo, tá vendo aqui?
De quem que eu só posso estar falando nesse caso? Da peçonha da cobra. E por que no cavalo? Porque quando tu joga a peçonha da cobra no cavalo, isso induz o sistema imune do cavalo a fabricar os anticorpos contra essa peçonha. E aí tu extrai esses anticorpos e dá para uma pessoa quando essa pessoa é picada por uma cobra. O imunobiológico 3 seria um soro, seria anticorpos que tu joga na pessoa. Agora o 2 seria a peçonha da cobra induzindo o cavalo a fabricar anticorpos. Então o 2 seria tipo um antígeno para o cavalo, na medida que induziria ele a fabricar anticorpos. Então, o 1 e 2 estimula a produção de anticorpos. Essa é uma questão de teste de tipagem sanguínea que geralmente deixa a galera insana. Então, quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? E aí, ele explica ali no enunciado que a gente pegou 5 lotes de sangue, 1, 2, 3, 4 e 5. Os volumes deles estão aqui. E aí eu misturei esse sangue com anticorpos anti-A e eu misturei esse sangue com anticorpos anti-B. Isso aqui, cara, é um teste de antígeno, porque eu quero testar se nesse sangue tem antígeno ou não. Quando eu quero testar se num sangue tem antígeno ou não, o que eu faço? Eu misturo esse sangue fora do corpo da pessoa com anticorpos que se grudam no antígeno A e com anticorpos que se grudam no antígeno B. Se há esse grude, dá uma reação química, o que indica a presença do antígeno. Se não há esse grude, não há uma reação química, o que indica a ausência do antígeno. Então, o sangue que vai ser o sangue A é o sangue que, quando é misturado com o antígeno A, ele aglutina, mas quando é misturado com o anticorpo anti-A, ele aglutina, tem reação, o que significa que esse anticorpo anti-A encontrou o antígeno A, ou seja, tem o antígeno A. Agora, quando eu misturo este mesmo sangue com o antígeno B, com o anticorpo anti-B, e não aglutina, significa que o anticorpo anti-B não encontrou o antígeno B. Por quê? Porque o antígeno B não está ali. E se o antígeno B não está ali, significa o quê? Que a pessoa não tem antígeno B. Então, se a pessoa tem antígeno A, porque o seu sangue ele reagiu com anticorpos anti-A, denotando a presença, mas não tem antígeno B, porque o seu sangue não reagiu com anticorpos anti-B, indicando que não há antígeno B no sangue dessa pessoa, então a pessoa vai ser A. E só o indivíduo 2 tem esse perfil. Se vocês estão curiosos, quem sabe a gente até pode colocar os outros sangues dos outros lotes, ó. Quando aglutina com anticorpo anti-B, indica que tem B. Quando não aglutina com anticorpo anti-A, indica que não tem A. Ou seja, o sangue desse cara aqui é B. Já no número 3, ó, aglutinou com anti-A e aglutinou com anti-B, então tem A e tem B. Se tem os dois, só pode ser AB. Já o número 4 não aglutinou com anti-A nem não aglutinou com anti-B, não aglutinou com nenhum anticorpo, só pode ser O. E não aglutinou com A e aglutinou com B, vai ser B novamente, tá bom? Show. Então agora vamos para essa 15 aqui, deixa eu voltar para o marca-texto que acho que eu estou mais feliz com ele. A forma larval do parasitoide assume qual papel na cadeia alimentar? Essa questão ela tem uma interpretação um pouco complexa. Então os parasitoides, misto de parasita e predador, são insetos diminutos que têm hábitos peculiares. Suas larvas, desses parasitoides, se desenvolvem dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. E aí o que tu precisa ver? Esse é o parasitoide, isso aqui é a larva de parasitoide, e no título da figura ele fala que é o inseto parasitoide de lagartas. Então, se o parasitoide em questão ele está parasitando lagartas, ele não está parasitando plantas. Então, ele não pode ser nunca um produtor, muito menos um consumidor primário. Ele tem que ser, no mínimo, consumidor secundário. Tá? E nas alternativas não tem um consumidor terciário ali, entendeu? Porque daqui a pouco poderia, né? Mas não tem. E essas lagartas que ele parasita, elas parasitam plantas, tá bom? Então já meio que deu, né? Não pode ser consumidor primário, de jeito nenhum. Tem que ser consumidor secundário. Letra B tem que ser a resposta nesse caso. E aí, organismo heterotrófico de primeira ordem. Organismo nunca vou falar disso aí, né? E não é decomposto porque não come coisa morta. Letra B. E então, nessa questão aqui, o poder terapêutico dessas células se baseia em sua capacidade de. E as células que ele fala são as células de cordão umbilical de recém-nascidos,
que são guardadas, segundo ele, porque elas apresentam um potencial terapêutico em consequência de suas características peculiares. O que tu tem que saber de célula cronômetro? Que elas são células-tronco, e células-tronco são células indiferenciadas com um elevado poder de diferenciação, muito utilizadas em pesquisas científicas. Só que ele não fala que essas células são tronco, tu tem que se ligar que essas células são tronco. E se elas são tronco, elas vão ter características de tronco, que é a sua capacidade de diferenciação em células mais especializadas. Por quê? Porque as células-tronco elas são mais indiferenciadas. E aí, a ideia é tu estudar essas células, estudar como tu pode induzir elas a se transformarem na célula que tu quer, para daqui a pouco repor células de uma pessoa que teve uma doença degenerativa, ou que passou por um acidente, que teve uma queimadura, por exemplo, e aí perdeu um pedaço da pele. As células-tronco poderiam ajudar essa pele a se regenerar mais rápido, ok? Então, essa foi a nossa correção das questões de biologia do Enem do ano de 2014.